Salmo 150. Este salmo tem como título: o salmista exorta toda criatura a louvar ao Senhor. É o salmo de número 150. E a palavra do Senhor aqui nos diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Eu sei, meus irmãos, que nós tivemos uma deficiência muito grande de participação, né? Ultimamente, temos sido muito cobrados com relação a essa questão de adoração e de louvor na igreja. Nós somos adoradores. Como diz o hino sacro, por excelência. Somos adoradores por excelência. Agora, o que muitos estão precisando compreender é que a adoração, ela precisa ser feita dentro de bases bíblicas. Não se pode adorar de qualquer forma, não se pode adorar como se quer, como se deseja, como se pensa. Não, porque a adoração, ela passa necessariamente pelas normas do nosso manual, que é a preciosa palavra de Deus. E nós temos dito à igreja, nestas últimas oportunidades aqui, sobre esses princípios da Bíblia para a adoração. Nós, meus irmãos, não somos de fazer esses louvorzões. Não, nós somos de louvar a Jesus todo dia, todo instante, toda hora. Este é o verdadeiro papel do adorador. Nós não somos desses de fazer estes showzaços. Não, nós não aprendemos assim. Nós aprendemos a louvar a Jesus sem show. Não é verdade? Sem show, sem chamar a atenção. Não é verdade? Sem nos preocupar em aparecer. Quem vai aparecer na adoração não é o adorador, é aquele que é adorado, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. O Salmo 150, ele começa com um dos principais princípios bíblicos para a adoração. Olhem só o que diz esse texto da Bíblia: louvai ao Senhor. É a primeira frase. Essa frase é a palavra aleluia, não é? As Bíblias de edição mais antigas, elas começam com a palavra aleluia, que é literalmente louvai ao Senhor, uma ordenança de Deus para o seu povo. Todos nós somos adoradores e recebemos ordem de Deus para louvar ao Senhor. Bendito seja Deus. A segunda frase diz assim: louvai a Deus no seu santuário. Perceberam isso aqui, meus irmãos? Diz alguma coisa a vocês? Ensina-lhes alguma coisa esta palavra? Louvai a Deus no seu santuário. O que o salmista está fazendo aqui é delimitando o espaço apropriado para o louvor. Ele está delimitando o local geográfico adequado para o louvor. Ele está dizendo onde Deus deve ser adorado. Isso aqui está relacionado ao lugar da adoração. O lugar da adoração é no santuário. Amém?
Onde é mesmo o lugar da adoração, queridos? No santuário. Eu estava dizendo aos irmãos no nosso culto de terça-feira passada sobre algumas coisas que são imprescindíveis serem analisadas dentro dessa, digamos assim, do cumprimento dessa ordenança do louvor, que é com relação à forma e o modo como os louvores estão sendo compostos, tocados e inseridos. Ou seja, nós precisamos nos ater para a origem daquilo que nós estamos chamando de louvor. E aqui eu volto outra vez a esse conceito básico que nós temos e que eu chamei a atenção dos irmãos para esse questionamento. Será que o conceito científico de música é o mesmo conceito bíblico para hino? Lembram-se como nós chamamos a atenção dos irmãos para cá, para refletirmos sobre isso? O que a ciência diz que é música é a mesma coisa que a Bíblia diz que é hino? Por que as pessoas não se referem mais à música sacra como hino? E por que as pessoas substituíram a palavra hino ou o termo hino por música? Nós precisamos compreender que isto está atrelado à origem desse louvor, à origem dessa música e à origem desse hino. Muitos hinos que nós conhecemos como seculares, milenares, eles foram dados por Deus a homens e mulheres que muitas vezes estavam com sua vida consagrada a Deus. Muitas vezes estavam no jejum, na oração. Muitas vezes estavam com suas vidas totalmente desligadas deste mundo externo e completamente ligados ao trono da graça de Deus. Muitos hinos foram dados aos compositores sacros em meio a lágrimas, em meio a manifestações do Espírito Santo, em meio a manifestação de dons espirituais, em meio a revelações do céu, em meio a visões e sonhos espirituais, foram dados estes hinos a estes homens e mulheres do passado. E é por isso que eles ultrapassaram as fronteiras geográficas, que eles cruzaram os mares, que eles ultrapassaram os séculos e eles chegaram até a igreja do século 21. Meus irmãos, por dia são compostos milhares e milhares de hinos e destas músicas que hoje é assim tão bem conhecida. Por que elas não transpõem uma década? Por que muitas delas não fazem sucesso o ano inteiro? Por que elas caem no esquecimento tão rapidamente? Já pararam para indagar sobre isso? Por que elas se transformam numa febre e de repente, e olhem só que eu tenho visto isso acontecer demais, alguém aplica um analgésico chamado Palavra de Deus, e quando ela é confrontada com esse analgésico do céu, ela se dissipa e desaparece. Como se fosse uma febre mesmo. Talvez aí esteja o segredo. Eu não sei, mas aqui muitos sabem, aqui muitos conhecem, pessoas que vivem da composição, são profissionais da composição, têm escritórios, locais de trabalho, estúdios e vivem ali da composição. E você chega lá e encomenda uma música, e daqui a 3 horas, 2 horas você volta e a música já está pronta. E você olha para o compositor e não é muito difícil você ver ao lado dele um copo de bebida,
Você não anda muito para achar isso não, isso é fácil de achar. É muito comum eles estarem ali compondo um copo de bebida, ou seja, o vinho, o álcool, para muitos é uma fonte de inspiração. É por isso que nós temos que estabelecer esta diferença, porque o que sai dali não pode ser chamado hino, não é sacro, não vem do sagrado, ele não tem um entrelaçamento forte, consistente com o Deus que inspira através do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz à sua amada igreja, a amada igreja de Jesus: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A irmã Frida Wingren escreveu o hino 515 da harpa cristã, lá na Baixada do estado do Pará, sofrendo dores, malária, mas ajoelhada, ela escrevia as estrofes do hino 515. Era a década de 1922, 23, por ali. E hoje nós já estamos em 2010, são passados mais de 80 anos, e todas as vezes que a igreja pega o seu mainário e começa a cantar o hino 515, algo diferente ocorre naquele que canta e naquele que ouve. E pergunta-se qual é o segredo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí está uma diferença enorme, porque estas canções, meus irmãos amados, elas não vêm eivada de mensagens subliminares, elas não trazem nenhum contratempo para o ouvido espiritual daquele que está ligado em Deus. Ela não traz esfriamento espiritual para a igreja, ela não traz constrangimento para quem está comparando a letra com a teologia bíblica, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Meus irmãos, hoje, o que resulta de muitas músicas aparentemente sacras é que elas são apenas barulho aos ouvidos dos crentes. Me perdoem aqueles que porventura discordam de mim e nesse momento sequer podem se defender, mas eu estou aqui ministrando para a igreja do Senhor Jesus. E esta igreja do Senhor Jesus precisa ouvir aquilo que é compatível com a preciosa palavra de Deus. Um dia desses, um pastor me dizia assim: Pastor Paulo, essa juventude de hoje, eles são muito tolos. Olhem só o tipo de música que eles estão gostando. E eu olhei para aquele pastor e disse assim: pastor, ou são muito tolos, ou são muito mais sábios do que nós. Porque eu ouço aí essas músicas e não entendo nada. Se eles porventura estiverem entendendo alguma coisa, são muito mais inteligentes do que eu. Para mim, é só barulho no meu ouvido. Esta é uma diferença básica entre um hino e uma música. A música é só barulho ao nosso ouvido. Agora o hino é recebido por Deus por causa do atributo dele. Uma das coisas que tem que ser levada em consideração
Todas as vezes que você entoar um hino, é se esse hino está louvando ao Deus do céu, se ele está compatível com a santidade de Deus. Meus irmãos, todas as coisas que vamos fazer para oferecer a Deus, temos que pensar na santidade desse Deus que vai receber aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. O atributo mais importante de Deus, sem dúvida alguma, é a sua santidade. E nós precisamos conhecer a Deus para adorá-lo. Quando nós o conhecemos, nós imediatamente temos em nós esta sensação de que o nosso Deus é, acima de tudo, um Deus santo. Um Deus santo. A palavra de Deus nos revela isto de forma muito cabal. Ela mostra ao homem que Deus é santo. A Bíblia diz que Ele deve ser exaltado sobre tudo, que o nosso Deus é inteiramente separado de todo o mal, que Ele é absolutamente perfeito, que Ele é absolutamente puro, que Ele é absolutamente íntegro, e em sua natureza e caráter nós temos que entender esta santidade de Deus. A santidade de Deus é o seu atributo mais exaltado e mais destacado. É o atributo que governa todos os demais atributos de Deus, é a sua santidade. Nós precisamos entender que Deus Pai é santo, Deus Filho é santo e o Espírito é santo. Bendito seja o santo nome do Senhor. Quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, logo no capítulo 6, nós vamos encontrar uma das maiores revelações da santidade de Deus. Quando Isaías mostra para nós o seguinte, e ele escreve isso: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, diz o profeta Isaías. Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Serafins estavam acima dele. Cada um dos serafins tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O profeta Isaías diz que nesse momento aquele santuário se encheu de fumaça e os portais começaram a balançar. E ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ele prossegue nos explicando o que aconteceu agora, porque ele estava diante de um Deus santo e era um homem ímpio e pecador. E ele diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão direita uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou os meus lábios e disse: eis que isto te tocou, e apagados estão os teus pecados, e esquecida está a tua iniquidade. A primeira coisa que aconteceu depois disso, diz Isaías: então eu ouvi a voz de Deus que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O que aconteceu foram que seus ouvidos espirituais foram abertos e ele ouviu a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, Deus o conclama para a grande tarefa da evangelização. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E logo em seguida, a segunda coisa que acontece, são os seus lábios se abrem, e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ali foi uma grande manifestação da santidade de Deus.
E é preciso que todo adorador compreenda que a nossa adoração é a um Deus santo e ela precisa ser eivada da santidade que Ele nos concede. Não há adoração perfeita. Sem santidade não há adoração completa. Sem santidade não há adoração que chegue ao trono da graça de Deus. Olhem só o que diz João quando escreve no Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: e os 4 animais tinham cada um 6 asas. Talvez fossem os mesmos lá de Isaías, não é verdade? A semelhança é muito grande. Cada um tinha 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. São os olhos de Deus que vêem todas as coisas e não descansam. Não é não descansavam, é não descansam. O verbo está no presente. Eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Bendito seja Deus. É preciso consciência desta santidade de Deus por parte daqueles que o adoram. Todas as vezes que um músico pega no instrumento, no santuário, onde quer que seja, para adorar a Deus, ele precisa se lembrar que está adorando um Deus santo. Toda vez que um homem, uma mulher, pega um inário, ou um playback, ou um microfone e começa a adorar a Deus, precisa se lembrar que está adorando a um Deus santo, e a adoração dos seus lábios precisa chegar no trono da graça dele. Aleluia, aleluia, aleluia. O Pai é santo. Quando Jesus estava orando pelos apóstolos, na oração sacerdotal,